Bom, e aí? Vamos lá, mais questões. Vamos ver, regime disciplinar, né? Esse é o nosso papo. Em relação ao processo administrativo e com base na Lei 8.112, assinale a afirmativa incorreta, né? Marcar aquilo que está errado. No devido processo administrativo disciplinar, quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto. Ok? Olha lá, o fato narrado não configurou infração disciplinar ou ilícito penal. Aí a denúncia, né? Ela é arquivada por falta de objeto, claro, né? Desqualificou. Artigo 144, parágrafo único. 144, ele trata da denúncia, né? Que qualquer um pode... Não é da denúncia do MP, não. É uma palavrinha assim que você tem que tomar cuidado, porque assim, dentro do processo penal, denúncia é a peça inicial, peça inaugural da ação criminal, que é de exclusividade do Ministério Público, né? Porque a maioria dos crimes são de ação penal pública e essa ação penal pública, só quem pode iniciar é o Ministério Público, segundo o artigo 129 da Constituição Federal. Salvo inércia do MP, aí vem a ação penal privada subsidiária da pública, né? Mas não tem os crimes de ação penal privada, que iniciam pela queixa, chamada queixa-crime. Essa denúncia aqui não é a denúncia do MP, não, tá? A denúncia é aquela do leigo mesmo. Vou te denunciar, hein? É essa. É essa aí, tá bom? As denúncias, olha lá. E você vai ter que perceber quando é a denúncia do MP, a denúncia formal, e quando é essa denúncia aqui, aquela, né, que qualquer um pode ir lá e contar o ilícito que tem ciência. É essa. É o que chama mais, tecnicamente falando, é a chamada notícia-crime, né? Notícia de ilícito, é isso. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Vai marcar o que está errado. E aí, tá certo ou está errado? As denúncias, então aquilo não é a do MP, né? Aquela notícia de irregularidade, serão objeto de apuração, desde que contenha a identificação e endereço do denunciante, seja por escrito e confirmada a autenticidade. Olha, isso aqui é o caput do artigo 144 da Lei 8.112. A jurisprudência, ela vem assim enfraquecendo essa exigência. Poxa, só faltou exigir o DNA, né? Quer dizer que uma pessoa do povo vê lá, tá sabendo do ilícito que o servidor público está cometendo, às vezes, né, com medo de denunciar, e aí tem que dizer endereço, escrito, autenticidade, olha isso, né? Aí a jurisprudência, ela vem enfraquecendo isso aí. Mas aqui o examinador, ele não quis saber não, ele só, eu quero o texto da Lei 8.112, ó, com base na Lei 8.112. Eu quero saber o texto da Lei 8.112, não quero saber de jurisprudência, nem de doutrina, eu quero saber o que está escrito na Lei 8.112. É esse recado que ele está te mandando. E eu quero que você me diga o que está errado, né? O que está conflitando com o texto da Lei 8.112. É assim que você tem que raciocinar para responder essa questão. Porque se você, principalmente aquele que é formado em direito, né? Nós que somos formados em direito, nós gostamos de debater, né? Eu amo um debate, né? Ah, não, que absurdo, isso aqui está errado, isso aqui é um absurdo. E é um absurdo mesmo, poxa. Não é? Mas você também tem que saber fazer prova, não tem? Tem que saber fazer prova. Tem que perceber o que o examinador quer. Em prova de concurso, se dá bem aquele que diz, que marca o X onde o examinador quer. Mesmo que não concorde. Odiei essa resposta, mas o examinador quer que eu diga, né? Ah, esse quadro aqui é rosa pink.
É sim, examinador. Não, branco não, rosa pink. Olha, a tonalidade incrível, única. Certo? Por quê? Porque você quer o seu cargo. Depois que você for nomeado, o examinador vem cá. Tem uma tese aqui, né? Não é pink nada, é branco, viu? Certo? Tem que ter essa artimanha. E aí está correta, perfeito, de acordo com o artigo 144 da Lei 8.112. A apuração de irregularidade na administração pública será obrigatoriamente promovida por autoridade do órgão em que tenha ocorrido a irregularidade, mediante competência específica para tal finalidade. Certo ou errado? A apuração será obrigatoriamente promovida por autoridade do órgão em que tenha ocorrido a irregularidade? Não, não é obrigatório. Pode ser, inclusive, delegada, né? Essa atribuição, certo? Então, assim, tá errado dizer que obrigatoriamente vai ser promovida por essa apuração. Não, ela pode, o que não pode ficar delegando é a competência, né, para aplicar a penalidade. Isso está lá no artigo 143, parágrafo 3º. Artigo 143, parágrafo 3º. Ok? Tá errado, para marcar errada, né? Pois é. Mas vamos ver as outras questões, a outra afirmativa, porque o objetivo nosso é, lógico, revisão. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ampla defesa. Então tem 2 caminhos para ela apurar. Ou é sindicância, ou ela escolhe. Olha só, o que ela escolhe é o meio de apuração. Eu já falei. Uma vez um colega me perguntou: poxa, Claudete, a autoridade está dizendo que eu pratiquei o ilícito funcional, e se ela provar o que eu pratiquei, né, o que ela disse que eu pratiquei, vai ensejar a advertência. E mesmo assim ela instaurou o PAD. Poxa, não tem direito à sindicância? Ela nem instaurou sindicância nenhuma. E aí? Poxa, o PAD é muito mais pejorativo. E é verdade, a jurisprudência reconhece isso, que o PAD é muito pejorativo para o servidor, para qualquer um. Tá respondendo a processo. O brasileiro é fofoqueiro, né? Se mete na vida dos outros. Aí, tá respondendo a processo. Que absurdo. Nem foi condenado, nem foi provado e o povo já está condenando a criatura, né? Então, é fato, é cultural, ok? Só que eu falei para ele: olha, sinto muito, a autoridade, ela escolhe o caminho, ela é obrigada a apurar, isso não é uma escolha dela não, entendeu? Quando ela recebe a notícia do ilícito, ela tem que apurar, certo? Ela é investida do poder disciplinar, mas esse poder não é um poder que lhe dá a escolha, não, é um poder de estar investido ali para prestar serviço público, para atender aos interesses públicos. Ok? Para agir em nome do interesse público. É isso o poder disciplinar. Uma vez ciente da irregularidade, em tese, porque ainda não se provou, ela é obrigada a apurar. Tem que lembrar que ela também é agente público, não é? Sim, ela é agente público. Na qualidade de agente público, como todo e qualquer agente público, pode sofrer uma apuração também. Pode sofrer uma sanção pela omissão. Ela também tem o dever de agir. Certo? Ok? Então é isso, ela tem o dever, ela é obrigada a promover sua apuração. Aí o que ela escolhe é o caminho, sindicância ou PAD, é uma escolha dela. Agora, quando ela percebe, né, seja pela sindicância ou já pelos elementos que tem em mãos, que o ilícito em tese praticado enseja penalidade grave, aí ela já sabe, opa, você é obrigado a instaurar um PAD, mesmo que tenha uma sindicância prévia, tá bom? Porque aí o PAD é obrigatório para as penalidades graves, que quais são elas? Suspensão acima de 30, demissão, destituição e cassação. Tudo bem? Isso tudo no artigo 143, quer dizer, o texto aqui é do 143, o que eu falei está na Lei 8.112, regime disciplinar inteiro, né? Isso que é importante, revisar, vamos lá, revisar tudo.
Vamos lá. Em relação às penalidades previstas na Lei 8.112, considere penalidade, considere advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Olha só. Essa aqui tá bonitinha, mas eu já vi questão assim, cassação de aposentadoria e 5, disponibilidade. Disponibilidade é penalidade? Não, não é penalidade. Disponibilidade é um direito do servidor estável, é um direito de inatividade, é uma inatividade temporária, ok? Que direito é esse? Quando é que o servidor vai exercer a disponibilidade? Quando ele já for estável e tem o seu cargo extinto ou declarado desnecessário. Entendeu? Cargo extinto ou declarado desnecessário, aí o servidor vai ser posto em disponibilidade, por conta da sua estabilidade, desde que seja estável, ok? Então é direito do servidor. A disponibilidade, ela até existe enquanto punição, mas é para o juiz, né, para a magistratura, para o Ministério Público, para aqueles que têm a inamovibilidade. Não é o nosso caso. Para servidor, nós não somos inamovíveis. A disponibilidade vai ser sempre um direito, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. A disponibilidade é encerrada, né, com o aproveitamento, que é uma forma de provimento de cargo. A penalidade, o que é penalidade, é a cassação. Cassação da disponibilidade. Parece meio óbvio assim, né? Eu estou cansado de saber disso, que é cassação de disponibilidade. Só que nem todo mundo. E aí eu já vi desse jeito a questão e considerar a disponibilidade como penalidade. Por quê? Porque o examinador, ele cortou assim, ó, cassação de aposentadoria, disponibilidade. Porque pouca gente entende o que é disponibilidade. Entendeu? Ok? Então, muito cuidado com isso. Você sabe que não é. Não é o caso dessa questão, não. Mas se aparecer uma questão com disponibilidade, você já liga suas antenas para não cair nas pegadinhas. O importante é acertar, né, o gabarito que o examinador disse que é. Tudo bem? Então, vamos lá. Em relação às penalidades previstas, de advertência, deixa eu limpar isso aqui. Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. E aí, são penalidades previstas nessa lei. Quais são as penalidades? Vamos lá? Advertência, suspensão, demissão, cassação. Faltou aqui o quê? A destituição. A multa, ela até é uma penalidade mesmo, né? É uma penalidade, só que ela é uma penalidade substitutiva da suspensão, ok? Não, você não encontra na Lei 8.112 falta punível com multa. Não. Você encontra falta punível com suspensão, aplica a suspensão e, se for conveniente para o serviço, converte a suspensão em multa. O que é multa? 50%, né? Trabalha o dia todo e recebe 50%. Por quanto tempo? Pelo tempo da suspensão aplicada. Recebeu 20 dias de suspensão, vai trabalhar 20 dias, mas vai receber só 10. Ok? É isso. Tudo bem? E faltou aqui também a destituição. Mas todas aqui são penalidades? Sim. 1, 2, 3 e 4. Muita gente fica assim, tudo certo, 4 certo? Acho que tá esquisito isso. Vou rever. Essa questão tá muito fácil, viu? Artigo 127, tranquilinho. Vamos lá para o próximo desafio. Servidor Público Federal, Saulo, deve repor ao erário o valor de R$10.000, recebidos indevidamente da União. O pagamento será feito em parcelas, sendo que, conforme dispõe a Lei 8.112, cada parcela não poderá ser inferior a 10% da remuneração, não pode ser inferior à metade da remuneração, coitado de Saulo, né? Vai morrer de fome. Fora os descontos obrigatórios,
não pode ser superior ao salário mínimo, não pode ser superior a 30% da remuneração. Fácil demais também essa questão, né? Hein? Letra A, claro, né? Não pode ser inferior a 10% aí da remuneração. Ok? Isso está lá no artigo 46, parágrafo 1º da Lei 8.112. O que mais? Lembrei aqui de um detalhe. Né? Isso é, Cláudia, mas 46 não é capítulo do regime disciplinar, mas eu trouxe essa questão porque ela é mais ou menos recente, né? E eu queria lembrar o seguinte: esse pagamento em parcelas, né? Que assim, está devendo ao erário, vai pagar com sua remuneração, né? E em regra por parcela. Só que quando houver dano provocado dolosamente, com a intenção, né? Ao erário, aí primeiro, antes de parcela, se aqui tivesse servidor público federal Saulo deve repor ao erário o valor de 10 mil em virtude de comprovação de dano dolosamente provocado à União. Entendeu? Aí já muda. O pagamento, né? Essa reposição, essa indenização deve ser primeiro por seus bens. Deve ser garantido primeiro por seus bens. Só você comprou o quê, meu filho? Você comprou o quê? Comprou um carro, Comprou o quê? Um terreno? Comprou o que mais? Pois é, os seus bens, me dá aqui que vai pagar essa dívida que você tem, esse prejuízo que você dolosamente causou ao erário. Ok? Então, cuidado com esse detalhe. Isso é em virtude de uma comprovação após um processo disciplinar de um prejuízo causado aí ao erário, né? Ok? Pode ser também de uma ação civil, que é mais pertinente, de um prejuízo dolosamente causado ao erário. Tudo bem? Ok? Mais uma questão. Vanessa, servidora pública federal, foi sancionada com a pena de suspensão por 90 dias. Vanessa, servidora pública federal, suspensão por 90 dias. Haja vista ter recusado no mesmo ano fé a documentos públicos em 2 ocasiões diferentes. E se pode fazer isso? Chegou lá uma pessoa, apresentou a certidão de casamento, aí a Vanessa falou assim, eu não acredito nessa certidão não, você vai ter que ir lá no cartório me trazer uma declaração do tabelião para ver se essa certidão é verdadeira. Isso é recusar a fé a documento público. Isso aqui, né? Um exemplo aí didático. Mas não pode, não, tem que... meu filho, isso aqui é um documento público, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão, né? É isso. Recusou fé a documento público 2 vezes, atrapalhou lá a pessoa, né? O administrado. E aí, nos termos da Lei 8.112, né? O que vai acontecer? Como ela recusou 2 vezes, teve apenas suspensão porque reiterou, né? Suspensão. Suspensão foi a pena aplicada. Terá o seu registro cancelado após o decurso de 5 anos de efetivo exercício, se Vanessa não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. Ou terá o seu registro cancelado após o decurso de 3 anos de efetivo exercício, se Vanessa não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. Isso aqui até seria, se fosse caso de advertência. Ela sofreu advertência, se fosse sua advertência, aí 3 anos para cancelar. Mas não é suspensão. Terá o seu registro cancelado após o decurso de 2 anos? Não. De efetivo exercício. Que mais? Não terá o seu registro cancelado, ou seja, a sanção continuará constando no seu prontuário, haja vista a conduta ter sido reincidente? Não, nada a ver. Não terá o seu registro cancelado, veja que a sanção de suspensão aplicada à Vanessa foi mais branda do que a prevista em lei para a conduta praticada. Não houve, né? Uma reiteração. A resposta correta é a letra A. Ela terá o registro cancelado, apesar de ser reincidente, tem nada a ver isso não, para cancelamento não. Só vai olhar a penalidade. Não foi suspensão? Aí
dentro de 5 anos ela não respondeu, né, nenhum processo, não houve comprovação de nenhuma prática de nova infração, melhor dizendo, né, não houve nenhuma comprovação de nova prática de infração disciplinar, aí ela vai ter o registro cancelado. Olha só, não confunda o prazo para cancelamento do registro da penalidade aplicada com prescrição. Tem nada a ver uma coisa com a outra, hein? Ok? Lembra que o prazo de prescrição na suspensão é de 2 anos. Aqui, a prescrição, ou seja, o administrador dormiu no ponto, quando foi apurar que foi aplicar a penalidade, já está prescrito, meu filho, pode me punir mais não. Isso é prescrição, 2 anos. Agora, cancelamento de registro, ela voltar a ser ficha limpa, não é? Ela vai voltar a ser ficha limpa. Ela estava lá com uma anotação funcional, uma penalidade aplicada, né? Então, agora vamos cancelar o seu registro e você vai ficar, ó, limpinha, ficha limpa, bonitinha. 5 anos para a suspensão, 3 anos para a advertência. Isso está lá no artigo 131 da Lei 8.112. Detalhe, esse cancelamento, ele não tem efeitos retroativos. Não tem efeitos retroativos. Quer dizer o seguinte, que a suspensão aplicada, Vanessa aí sofreu suspensão. Quer dizer o quê? Que no período da suspensão, ela ficou sem receber, né? Claro, né? Como é que é punida isso, e não trabalha, que a suspensão é isso, que impede de trabalhar, e vai receber. Então é férias, para você tira férias, pelo amor de Deus. Lógico que não recebe. Aí cancelou o registro, aí vai ter direito a recebimento? Não, só vai ficar ficha limpa de novo, é isso. Tá bom? Certo? Então vamos lá para mais um desafio. Pedro Henrique, servidor público federal, ocupante de cargo efetivo, participava concomitantemente ao exercício da função pública da administração de sociedade privada. Instaurado o processo disciplinar para apuração da potencial falta administrativa, Pedro Henrique, de acordo com as disposições da Lei 8.112, poderá sofrer pena de... Vamos lá? Então, o que aconteceu aqui? Quando aparece um caso hipotético que revela um ilícito funcional e o examinador, ele quer que você diga qual é a penalidade, o mais importante, né, a primeira dica é você verificar se o ilícito praticado revela uma inobservância de um dever ou uma inobservância de uma proibição, ok? Por quê? Se for inobservância de um dever, é fácil. Qual é a regra geral? A inobservância de um dever resulta na penalidade de advertência. Artigo 116 está lá o rol de deveres. Se for inobservância de proibição, rol do artigo 117. Aí você vai ter que tomar cuidado. Por quê? Aí o legislador, ele disse que tem algumas penalidades, algumas proibições que ensejam advertência, outras demissão e o resto suspensão. Cuidado com isso. Olha lá o artigo 129, 130. Olha lá, ok? Bom, e aí, o que acontece? E olha também o artigo 132, tem que combinar tudo isso para poder chegar à conclusão. E aí você vai lá e vê, pô, o que ele fez mesmo, hein? Ele exercia a administração de sociedade privada concomitante ao exercício da função pública. Isso é um dever ou uma proibição? Uma proibição, ele não pode. Então, ele não observou um dever, uma proibição. A partir dali, vou lembrar lá do rol de proibições, o que tem lá. Qual é a consequência? O que vai acontecer com o Pedro Henrique? Ele vai sofrer uma advertência com a correspondente anotação em seu prontuário e determinação de cessação da atividade privada? Só advertência? Não é advertência. Suspensão que não pode exceder 30 dias?
Isso não existe na Lei 8.112. Suspensão que não pode exceder 30 dias, que não pode exceder 60 dias. Isso não existe. A suspensão é, diz o legislador, até 90 dias. A única suspensão diferente que tem é aquela suspensão do servidor que se recusa a se submeter à inspeção médica, que aí é até 15 dias. Ok? Só essa. O resto, quem decide é a autoridade competente. O legislador só diz, suspensão até 90. Então, só de dizer não pode exceder a 30 ou a 60, já sabe que está errado. Demissão, salvo se atuava na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Mas não já estava dizendo que ele estava administrando? Olha lá. O que disse aqui? Pedro, ocupante de cargo efetivo, participava concomitantemente da função pública, ao exercício da função pública, da administração da sociedade privada. Aí você assim, realmente isso aqui está certo, porque a pena é de demissão mesmo, mas ele pode atuar só como acionista, cotista ou comanditário, que depende aí do tipo societário, né? Se é acionista, cotista ou comanditário. Mas aí a questão não fala que ele é administrador? Então vamos ver a letra E. Demissão. Essa demissão que ele sofre vai incompatibilizar o ex-servidor para nova investidura no cargo federal. Vai incompatibilizar nova investidura no cargo federal. Essa demissão, não. Cuidado, hein? O artigo 137 da Lei 8.112, ele traz dois casos. Olha lá o artigo 137. Ele traz duas situações. Existe o ilícito, uma vez punido, né? A demissão ou a destituição aplicada por aquele ilícito, né, funcional, que o servidor nunca mais pode, incompatibiliza a nova investidura, e existe aqueles que incompatibilizam por 5 anos. Por 5 anos é a carteirada e a advocacia administrativa, né, que é lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública, ou então aquele que é agilizar processo, salvo o parente até o 2º grau. Esse por 5 anos não pode. E aqueles ilícitos que lidam com patrimônio, corrupção, lapidação de patrimônio, aplicação irregular de dinheiros públicos, você percebe que atingiu o patrimônio público, não volta mais. Não é o caso. Então, assim, demitido o Pedro Henrique, ele pode fazer o próximo concurso público? Ele foi demitido porque, olha bem isso, essa questão é muito legal. Ele foi demitido porque era administrador numa sociedade privada junto com o exercício do cargo efetivo dele. Entendeu o que aconteceu? Certo? Foi demitido por isso. Aí, ele pode enfrentar o próximo concurso público? Pode, sim. Lógico, ele vai ter que largar a sociedade privada, ou então ele vai para outro estatuto, né? Tem estado que permite. Tem estado que permite. Então, no federal ele não pode, mas ele pode enfrentar um novo concurso? Pode. Claudete, demitido, demissão é penalidade máxima? Pode. Pode até no federal? Pode, só que ele vai ter que deixar de ser administrador da sociedade privada. Entendeu isso? A não ser, o edital não é a lei do concurso? A não ser que no edital esteja proibindo, mas pela Lei 8.112, ele pode, sim, enfrentar o próximo concurso. Então a letra E está terminantemente errada, muito errada, ok? Porque, de acordo com o artigo 137 da Lei 8.112, não temos aqui um caso de incompatibilização para um novo concurso público, um caso de demissão que vai incompatibilizar para um novo concurso público. Não nos termos da Lei 8.112. Muita gente cai nessa aqui. Muita gente. Agora, eu concordo com você, né? Isso está lá no artigo 137. Eu concordo com você se você estiver pensando assim, Claudete, mas a letra D não tá boa, não. Por quê? Porque o enunciado diz que ele era administrador, aí botou aqui, salvo se atuava na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. É verdade, mas
tem melhor do que essa? Não, né? Essa é o que a gente tem. Qual é a resposta? Claro que é a letra D. Por isso que além de saber a matéria, tem que saber fazer prova, né? Show? Ok? Então fica assim, bastante atento a esses detalhes, né, na hora de interpretar, de resolver aí a sua questão de prova, porque vai fazer a diferença na sua, né, no seu gabarito. Como é que você, na hora que você der a sua resposta, você, opa, tá bom? Isso está lá no artigo 132, combinado com 117, né? Combinado com 117, que traz lá o rol de proibições e fala da exceção, salvo acionista, cotista ou comanditário. Tá bom? Questão muito legal, muito boa, que ajuda a gente a entender, né, a Lei 8.112. Tudo bem? Esse bloco acabou, mas tem mais. Até lá.